Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Na verdade, nos meus pensamentos. E eu quero falar com você hoje sobre maturidade. Só que não é uma maturidade natural, amém? Uma maturidade espiritual. E antes da gente começar essa conversa, eu quero mais uma vez que você faça uma oração ao Senhor, juntamente comigo. Incline sua cabeça. Pai, queremos, ó Deus, te pedir que os nossos ouvidos, Senhor, essa manhã estejam atentos, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto a receber essa palavra, que o Teu Espírito Santo venha ministrar nas nossas vidas, Senhor. Que não seja apenas uma palavra dita aqui, liberada, e caia em terras secas, ó Deus. Que essa palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo possa introduzir, Senhor, em nós e que essa palavra venha frutificar, ó Deus. Declaro, Pai, que toda agitação, todo sono, todo cansaço, toda distração, Senhor, venha cair por terra. Que possamos estar atentos, Senhor, à Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Agora um amém foi um pouquinho mais acordado. Gostei. Bom, vamos lá comigo então para a gente começar. Vai ser uma maratona bíblica, tá? Então, você aí que está com a sua Bíblia, a gente vai exercitar bastante. Vai abrir, vai mudar, vai abrir em outro versículo. A gente vai mexer bastante na Bíblia hoje, amém? Vamos começar então por Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Essa passagem todos já ouviram, até as crianças. Quem não ouviu vai ouvir agora. Nós vamos ler, aguenta aí que a gente vai ler o capítulo inteiro quase, hein? Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus essa parábola. Então aqui Jesus vai começar a falar algumas parábolas para esses fariseus. E são 3 parábolas, uma seguindo a outra. Amém? Se eu ler alguma coisa errada aqui, vocês me perdoem, porque eu esqueço de usar meu óculos, tá? Meus óculos. Então, vamos lá. Começou a primeira parábola, ele dizendo assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é uma parábola, amém? E ele dá seguimento a uma outra, que diz assim: Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? A dracma era uma moeda de muito valor, que representava mais ou menos um dia inteiro de trabalho. Então pensa você perder um dia inteiro do seu trabalho. Você vai procurar, não vai? Foi o que essa mulher foi fazer. E tendo achado, reúne então as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido.
Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ainda assim, Jesus continuou com mais uma. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Então, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse então: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe um anel no seu dedo e as sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este é o meu filho, que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua e nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, seu filho, que desperdiçou os teus bens e meretrizes, tu mandaste matar um para ele? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás comigo e tudo o que é meu é teu. Até aí. Ufa, foi um capítulo inteiro. Mas o que eu quero trazer aqui com vocês essa manhã sobre maturidade, lendo tudo isso? Agora a gente vai aos poucos, amém? Bom, aqui quando Jesus ele fala primeiramente sobre a ovelha perdida, né? Que o pastor vai atrás daquela que se perdeu. Aqui a gente vê o primeiro estágio, que é a imaturidade. O Theo, que já está começando a andar, que já anda, ele é totalmente dependente da mãe, né, dos pais. Se ele sair sozinho, se meu filho sair sozinho daqui, eu com certeza vou atrás dele, porque ele não vai saber voltar. Então, essa ovelha perdida, aqui traz para a gente um símbolo da imaturidade. Né? Quando nós ainda somos ovelhas, ainda não filhos, mas ovelhas. Mas existe um trecho da nossa vida que a gente começa a crescer e reconhecer algumas coisas, e eu digo crescimento espiritual, amém? E então vem a segunda fase, que é o reconhecimento. Que aqui ele fala da mulher da dracma perdida. Essa dracma perdida, eu entendo também,
lógico, sobre o pecado, né? E ela começa a varrer a casa. As casas antigamente não tinham piso igual o nosso, né? Bonitinho, era de terra. Então, possivelmente, aquela moeda devia estar ali debaixo da terra, debaixo de algo que eles protegiam o piso. Então, ela começa a procurar. Então, é uma fase da nossa vida que a gente começa a fazer uma limpeza, certo? Renunciando o pecado. A terceira, aqui, esse comecinho, gente, é só um resumo, amém? Eu não comecei ainda a falar o que eu quero trazer para vocês, mas é só um resumo dessas 3 parábolas, o que eu entendi sobre a maturidade. Então, chega a terceira fase. Aqui, o filho é o mais novo, não é o mais velho que sai de casa. Ele ainda é imaturo, mas ele já está chegando na maturidade. Só que ele já tem as suas responsabilidades ali, sim? E quando ele sai de casa, o pai não vai atrás. Ele não vai atrás como o pastor foi atrás da ovelha. A ovelha era ainda muito imatura, ela não saberia voltar. O filho, ele já estava chegando numa estatura de maturidade, ele saberia voltar. Por isso o pai não vai atrás. E não é diferente com a gente. Quando nós somos ainda imaturos na fé, o Senhor vai atrás de nós. Ele vai atrás para nos resgatar. Mas quando chegamos em um estágio de maturidade na fé, o Senhor só fala, vai. Eu estarei aqui te esperando. Só que nós queremos amadurecer, sim ou não? A cada dia eu busco uma maturidade, um discernimento melhor na palavra e na fé e na minha intimidade com Cristo. E aqui, falando sobre essa maturidade, esse desenvolvimento, eu coloquei aqui 5 estágios que nós precisamos percorrer para chegar à fase final da maturidade. Porque a maturidade é um estágio que nós atingimos um completo desenvolvimento. Essa é a maturidade, é esse estágio de completo desenvolvimento. Então, nós estamos caminhando para um completo desenvolvimento. Amém? Bom, vamos começar então com os 5 estágios do amadurecimento. Agora começa a nossa maratona bíblica. 1 Coríntios 13, 11. Se você quiser, pode abrir. É bom que já exercita. Vamos lá. O primeiro estágio para o amadurecimento. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o primeiro estágio é o crescimento. Nós precisamos crescer, certo? Todos nós crescemos. Na fase natural também, né? Vamos caminhando, engatinhando, andando. E assim vamos. E crescer dói, né? Quem aqui já teve aquela dor do crescimento? Eu tinha, nossa, muita dor na perna do crescimento. Crescer dói. Não é fácil crescer. E aqui, quando eu estava lendo, o Senhor ministrou muito forte assim no meu coração. Quando eu era menino, vírgula, falava como menino, vírgula, sentia como menino, vírgula, pensava como menino, ponto, vírgula. A vírgula, ela representa tempo.
Então, nós vamos aprendendo a falar, nós vamos aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, nós vamos aprendendo a raciocinar, né? Criar nossos pensamentos. E aqui, quando entra esse ponto, vírgula, é um tempo maior. Né? Quando a gente lê assim na gramática, vírgula é só uma pausa pequena e o ponto e vírgula é uma pausa maior, certo? E essa pausa maior é o crescimento, é a transição de menino para homem. Pensava como menino e quando cheguei a ser homem, aí veio a transição, é o crescimento. Esse ponto e vírgula representa o crescimento nas nossas vidas. Amém? Esse ponto e vírgula falou comigo muitas coisas em casa. E eu falei, Jesus, é verdade, olha só como um ponto e vírgula não faz uma diferença numa frase e na nossa vida. Então, há um tempo de crescimento. Segundo estágio de amadurecimento. Vamos lá em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Diz assim: E disse Jesus... Deixa eu ver se eu anotei certo. É isso mesmo. Disse Jesus: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz de cada dia e siga-me. Então, o segundo estágio aqui da maturidade é a renúncia. Nós crescemos, né? Vamos crescendo. Na medida que vamos crescendo, nós temos que aprender a renunciar. E renunciar o quê? A nós mesmos. Essa parte da renúncia é muito difícil. Por isso que o crescimento dói. Porque a renúncia não é fácil. Não é fácil você deixar de lado aquilo que muitas vezes te agrada, mas não agrada ao Senhor. E esse discernimento é o crescimento da maturidade na fé, amém? Então, nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diária. Não é uma cruz só, você fala, já carreguei, cheguei ao ponto, larguei a cruz e continuo seguindo. Não, hoje eu tenho uma cruz, amanhã eu carrego ela de novo e assim, é uma cruz diária. A cruz de cada dia e seguindo ao Senhor, amém? Então, na medida que eu renuncio a mim, eu consigo ver mais Cristo na minha vida, amém? O terceiro estágio do crescimento de maturidade, de amadurecimento. Vamos lá em Efésios 5:15. Efésios 5:15. Cinco 15 diz assim, todos acharam? Amém? Vocês estão acordados ainda? Amém. Vocês estão entendendo? Amém? 5:15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécio significa uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento, amém? Então, o terceiro estágio do amadurecimento é mudança de comportamento. Então, eu começo a crescer, passo a renunciar às coisas da minha vida que não me convêm, né, que não agradam ao Senhor, e com isso eu tenho uma mudança de comportamento. Amém? É tudo sequencial, são as fases que nós vamos tendo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como ignorantes.
não como pessoas ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por isso, essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sei se só eu tenho essa impressão, mas eu acredito que não, acho que mais pessoas têm essa impressão. Que Jesus já está com o pezinho já assim, ó, quase aqui chegando. Jesus tá voltando, gente. E já passou o tempo da gente querer ser ovelhinha, de Jesus ficar correndo atrás da gente, sabe? Nós estamos no tempo de já correr para essa mudança de comportamento, porque Ele está voltando. Porque, ó, diz aqui, por esta razão, não vos torneis insensatos, procurai compreender qual a vontade do Senhor. E por que nós temos que compreender qual é a vontade do Senhor? Porque lá em cima Ele diz que os dias são maus. Gente, olha, mudou tanto esse mundo de quando eu era criança para hoje. As coisas estão piorando cada vez mais. A maldade do homem está se multiplicando cada vez mais. Se eu não tiver os meus pensamentos voltados ao Senhor, se eu não tiver disposto a crescer, se eu não renunciar às coisas na minha vida, se eu não tiver uma mudança de comportamento, eu vou ser igual a eles. Eu vou me tornar igual, porque nós estamos vivendo num tempo que tudo é normal. Tudo é normal. É normal sair ali, ó, eu sou casada, sair com as solteiras ali, sei lá. É normal fazer isso. Tudo é normal, gente. Tudo tem uma explicação bíblica agora. Vocês já viram? Vocês estão percebendo? Todas as vezes as pessoas pegam aqui um textinho e falam para você para calçar o pecado dela. Já viram uma situação assim? Só que na palavra diz que a gente não tem que se conformar com esse mundo. E eu não me conformo mesmo. E esses dias eu estava falando em casa, eu não me conformo. Eu vi uma situação lá de uma criança, acho que tinha uns 9 anos, dançando funk. Tem Instagram, sabe, essas redes sociais, rebolando, gente. É a verdade deles, né? A vida deles, é a cultura deles. Mas eu não me conformo com isso. E eu não vou me conformar. Gente, é uma musiquinha, a criança tá dançando, é normal. É normal? O que você está trazendo para dentro da sua casa, letras de música, programas de televisão, se você tem o mesmo comportamento que você tinha antes de conhecer ao Senhor, não mudou nada. Não mudou nada na sua vida. Jesus Cristo, o Senhor, Ele só vai nos reconhecer se nós tivermos a marca do sangue dele nas nossas vidas. Não marca de pecado, não marca de imprudência, não marca de hipocrisia. Aí você vai chegar lá no dia, oi Senhor, nossa, que maravilha estar aqui na sua presença. Ele vai falar o que para você? Aparta-te de mim. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero viver numa vida de mornidão. Eu não quero ser, desculpa falar, mas é assim que fala a palavra, ser vomitada por Deus. Eu não quero. Eu quero ter uma mudança de comportamento. E eu quero sim que as pessoas olhem para mim e falem, ó, você é diferente. Nossa, você não faz igual o fulano faz. É essa mudança de comportamento que nós temos que ter. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar a diferença. Eu não posso ser igualzinho às pessoas que estão ali comigo no meu serviço, na minha reunião de amigos, na minha escola, na faculdade. Eu não posso ser igual. Eu tenho que ter uma mudança de comportamento. Porque se eu sou de Cristo, alguma coisa tem que ser diferente. Vocês concordam comigo? Essa revolta que eu tenho, eu quero que vocês tenham também. Não é uma
ira, raiva, mas é uma revolta de que eu tenho que mudar todos os dias, de que eu tenho que me renunciar, de que eu tenho que crescer, porque o Senhor está vindo e eu não quero ficar para trás. Você quer? Eu não quero. E eu não quero que o meu filho olhe para mim e fale assim: nossa, minha mãe vai na igreja, mas não tem uma vida diferente. Lá na igreja é uma coisa, em casa é outra. Eu não quero isso. A minha vida aqui tem que ser a minha vida lá fora, em qualquer lugar. A minha vida é uma vida única aos olhos do Senhor, amém? Vamos lá para o quarto estágio do amadurecimento. Vamos voltar lá para Lucas, que a gente leu agora há pouco. Lucas 15, que nós lemos, no versículo 18. Aqui, quando eu falei com vocês das 3 parábolas, né? Que são as fases do amadurecimento que eu entendi. Tem um trecho que me chamou muita atenção, que diz assim, ó: isso quando o filho pródigo já estava lá na lama já, né? Não tinha mais nada. E ele deu um start na mente dele. Poxa vida, se os empregados do meu pai, né, tem coisas boas, eu posso voltar lá e querer pelo menos ser um servo. Não preciso nem ser considerado mais filho. Aí ele disse o quê? Vou me levantar. 15:18 eu tô. Vou me levantar, falarei com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O que eu entendi nesse versículo? O reconhecimento de responsabilidade. Aqui, ele entendeu que ele tinha lá atrás uma vida boa, assim. Ele falou: poxa vida, joguei tudo pro alto, mas eu ainda posso voltar lá e trabalhar. E quando... É lindo, né, gente? Porque eu fico pensando a gente com Deus. Nós erramos tantas vezes, nós jogamos as coisas para cima tantas vezes, mas tantas vezes. Mas quando a gente reconhece de verdade, o Senhor fala: vem, filho, você é meu filho, vem aqui, eu estou aqui. E o filho mais novo, quando chega, o pai o recebe com um abraço e com um beijo. Ele não falou: aí, ó, viu? Pode entrar, a casa é sua, você continua sendo meu filho, mas ó, agora se vira, vai trabalhar, continua a sua vida aí, eu te avisei. Fala sobre isso aqui? Não. Gente, fala de amor. Deus, Ele sempre estará de braços abertos para nós, desde que nós reconheçamos verdadeiramente aquilo que a gente errou. Não é errar uma vez, Deus vai me perdoar mesmo, eu vou fazer depois, Deus me perdoa. Não é isso. Não é isso. É reconhecimento de responsabilidade. Então, na medida que nós vamos crescendo, vamos renunciando, tendo mudança de comportamento, nós entendemos da nossa responsabilidade com o Senhor. Amém? E a última fase, último estágio do amadurecimento está lá em João 12:24. Essa daqui é a melhor de todas. É o último estágio, mas é para acabar mesmo. João 12:24. Diz assim, todos acharam?
em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não viver, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O último estágio para o amadurecimento é a morte. Quando nós entendemos que nós temos que crescer, renunciar, abrir mão das nossas vontades, adquirimos responsabilidades e a gente entende que a gente precisa morrer para nós mesmos. E eu não estou falando só da renúncia que eu falei agora há pouco. Eu mato o meu eu. Não é essa morte. Essa morte não é de renúncia. Essa morte é para produzir fruto. É uma morte com propósito. Agora não é a morte do meu eu. Não é só para mim. Já é uma morte que eu vou atingir outras pessoas. Porque eu já estou bem madura. Quando eu sou ainda menino, eu não posso influenciar outras pessoas. Eu não tenho essa... Não é que eu não posso. Eu não tenho essa maturidade de influência. Eu não tenho como gerar fruto. Eu ainda sou um brotinho. Sabe a plantinha que vai crescendo? Ela ainda não gera fruto. Mas a morte, que é o último estágio da maturidade, ela produz fruto. Eu vou contar algo para vocês. Alguns de vocês já sabem que eu sou apaixonada por girassol, E muitos já sabem que o girassol, ele acompanha o sol, aquela história toda. E Deus é o sol, Nós somos o girassol, então nós seguimos o sol. Todo mundo já sabe disso? Só que tem uma fase dessa planta, dessa flor. Nada que Deus cria é em vão. Nenhuma criação do Senhor é sem propósito. Toda a criação dele tem um propósito. E toda a criação dele nos ensina. Se a gente eu sou meio quietinha, sou às vezes meio na minha, mas eu sou muito de observar. E com o girassol, ele acontece a seguinte situação. Ele nasce, começa a crescer, vira florzinha, começa a acompanhar o sol. Ele tem o giro dele, vai acompanhando o sol se põe, ele volta para a posição inicial, esperando o sol nascer de novo, ao leste. Então, o sol nasce, ele gira, o sol se põe, e assim sucessivamente. Essa é a fase da imaturidade no girassol. Ele vai se movimentando. Quando o girassol ele chega na sua fase madura, e eu não estou fazendo uma observação minha, Isso é um estudo científico. Quando o girassol ele atinge a sua idade madura, ele não faz mais o giro. Ele fica girado, ele fica posicionado ao leste, sem se mover mais. Isso é incrível. E ele já está grande, já está maior que os outros, forte, cheio de vitaminas e... Como fala? Enfim, cheio de nutrientes do sol, porque ele teve a fase dele de acompanhar o sol. Enfim, ele chega nesse estágio de maturidade e ele fica posicionado sempre ao leste. Então, ele começa a morrer. Nessa fase também que ele está bem grande, é uma fase que atrai muito os insetos polinizadores, que fazem, pega o pozinho da florzinha e vai, sabe? E essa fase, então, o girassol morre. E por que ele morre? Para gerar outros girassóis. E ele, como ele absorveu muito do sol no seu giro, ele tem muitos nutrientes. E é por isso que outros girassóis nascem.
Então, quando nós morremos, nós vamos nutrir a terra para que outros possam crescer. Então, com a minha morte, outros começam a crescer. Na palavra diz, né, que nós somos luz do mundo e sal da terra. E quando eu vi, né, essa matéria, falando sobre o girassol, que ele morre, e tem muitos nutrientes para que outros nasçam, eu pensei algo. O que eu e você temos deixado de legado para os outros, para as outras pessoas, para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor? Viver é ter responsabilidade com o futuro. Senão, podemos condenar a próxima geração. Se nós não passarmos por todos os estágios necessários da nossa vida, nós não vamos ter o crescimento devido, nós não vamos aprender as coisas da maneira com que devemos aprender, nós não vamos ter o nutriente necessário para quando tivermos que morrer. E a última coisa para eu finalizar, aqui em João 12, ele fala, vou ler novamente: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele não diz aqui muitos frutos, ele diz muito fruto. Sabe por que muito fruto? Porque o fruto é um só. O fruto do Espírito é um só. Então nós temos que produzir esse fruto do Espírito, amém? Que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que está lá em Gálatas. Se nós não produzirmos então o fruto, não adiantou de nada o nosso crescimento, amém? Então, que eu e você possamos querer adquirir essa maturidade, sabe? Que nós possamos deixar com que o Espírito Santo venha nos conduzir, nos constranja e nos ensine a caminhar para o estágio de maturidade, de filho, não mais ovelha. Não queira ser mais ovelha, que o paizinho venha aqui atrás de você. Não. Saiba que o Senhor está aqui te observando, mas que você está indo para o alvo, que você está indo para o propósito, e que o Senhor não precisa correr mais atrás de você, Ele está te vendo. Amém? Que nós possamos viver essa vida no Senhor de maturidade, de morte, produzir frutos e deixar para os outros um legado, a palavra do Senhor, amém? Você pode se levantar para que nós possamos orar? Sabe, às vezes eu fico pensando em casa, Senhor, como eu posso ser hoje? Como eu posso agir hoje diante dessa situação? Tantas vezes a gente erra, né? Se sente sobrecarregado com algumas coisas. Às vezes nós temos atitudes de meninos, atitudes infantis, né? Dentro do nosso lar, com os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos. Mas que o Senhor possa te conduzir a ter a atitude correta, amém? Uma atitude madura, que você saiba conduzir todas as situações da sua vida com firmeza, sabendo que há um propósito em tudo. Tudo tem um propósito. Pai, queremos entregar, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar mais uma vez. Quero te pedir, Senhor, que nós possamos crescer diante de Ti cada vez mais e chegar, Senhor, a um estágio de maturidade, que nós possamos morrer, Senhor, para produzir frutos. Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina e nos mostre, Senhor, aquilo que nós temos falhado. Senhor, nos conduza para o caminho que nós devemos, Senhor, percorrer.
Pai, eu declaro, Senhor, na vida de cada um, Senhor, a maturidade no Senhor. Pai, que cada um seja ousado. Pai, que eles possam, Senhor, ter a visão dos céus, ó Deus. Pai, que eles possam entender que eles são filhos, eles não são mais ovelhas, ó Deus. Pai, eu declaro, Senhor, na vida de cada um, que eles não venham se conformar com esse mundo, Senhor. Que eles venham ser luz do mundo e sal da terra. Pai, que nós possamos produzir frutos, fruto bom, produzir o fruto do Espírito. Pai, que nós possamos, Senhor, conduzir, Senhor, aqueles que estão ao nosso lado, conforme o Senhor os conduz. Pai, que nós possamos ser representantes do céu nessa terra, ó Deus. Eu declaro, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua justiça. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. Eu quero, Senhor, engrandecer o Teu nome. Te dizer, ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo crescimento. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, Senhor, em cada palavra que nós temos que crescer contigo. Obrigada, Deus. Engrandecemos o Teu nome. Amém.